Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Vira para esse irmão perfumado que está do seu lado e diga para ele: paz do Senhor, meu irmão. Diga para ele assim: você é uma bênção. Diga para ele assim: ainda que as lutas sejam constantes, o que Deus tem para nós é maior. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Aproveitar do momento para agradecer a Deus pela vida do pastor Uds, presidente desta igreja, irmã Cássia, Sara, Ana, Kleber, toda a igreja, de um modo especial. Eu confesso que fui surpreendido, porque eu descobri hoje que eu toco violão, não sabia, fiquei sabendo agora, né? Irmãos, Romanos capítulo 8, versículo de número 18, nós vamos ter uma imersão bíblica aqui. Nós vamos ser edificados. Pastor, eu tenho quantos minutos? 15? O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, meus filhos que estão comigo. Quase não é sempre que eles podem estar comigo, mas hoje aprove Deus essa graça. Diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Pode tomar o seu assento, por favor. Paulo, ele tinha uma característica, igreja, de ensinar diferente. Paulo era um homem catedrático. Ele gastou boa parte do seu tempo aprendendo com Gamaliel. Gamaliel, um grande teólogo da época. E Paulo vai ser ensinado aos pés de Gamaliel. Posteriormente, sendo doutor dos gentios, ele desenvolve toda uma linguística, toda uma forma peculiar de falar e ensinar. Mas do encontro de Paulo com Cristo ao caminho de Damasco para frente, Paulo absorve a característica não só teórica das Escrituras, mas prática. E é interessante porque a teoria é muito bonita, mas a prática nos encanta. E Paulo está escrevendo, talvez, a igreja que receberia posteriormente a maior perseguição, em face de ser aqui a sede do governo de Roma. E Paulo está escrevendo uma igreja que, para os irmãos terem uma noção, e aí fica como indicação de livro de cabeceira para você ler depois, As Catatumbas de Roma. Leia esse livro. Ele vai contar a história dos mártires e das atrocidades que os irmãos do primeiro século da igreja enfrentou. Só para que você tenha noção, era comum naquela época que se marrasse uma criança de 5, 6 a 10 anos em um cavalo, um seu lado direito, um cavalo do lado direito, do lado esquerdo da mesma maneira, e se açoitava o cavalo em situações opostas, em direção oposta, e partia-se aquela criança no meio, a fim de que seus pais negassem a fé. Todavia, quanto mais perseguia a igreja, mais a igreja crescia. É interessante porque o crente, e aí não me tome por abusivo, é porque eu não tenho tanto conhecimento, mas o crente, ele é muito semelhante à massa de pão. Quanto mais ele apanha, mais ele cresce na presença de Deus. Quanto mais ele sofre, mais ele consegue encontrar dentro de si resiliência, e ainda que ele esteja passando por algo difícil, ele consegue levantar a mão e dizer glória a Deus, porque eu sei que ele está aqui. Quantos crentes eu tenho aqui nessa noite dessa maneira? Faça barulho de crente aí. E Paulo então tem que motivar esta igreja, mas também tem que exortá-la. Diferente da igreja que estava sob o domínio e o comando eclesiástico de Pedro, que era uma igreja formada basicamente por judeus, a igreja de Paulo, aqui a qual está ensinando, é uma igreja formada por gentios. E ele tinha um problema que era justamente essa perseguição.
E como lidar com a perseguição? Como motivar as pessoas, mesmo depois de estar passando por luta, continuar servindo a Deus? Como motivar as pessoas, mesmo diante de atrocidades, dificuldades, não perder a esperança em um Cristo que não era um Cristo visível, mas era um Cristo vivo. Não era um Cristo que se podia contemplar com os olhos carnais, mas se podia contemplar com os olhos espirituais. Por isso Paulo então vai escrever o capítulo de número 8 e no versículo de número 18, ele nos deixa um conselho dizendo: por mim eu tenho por certo, era uma convicção pessoal de Paulo, e quem está escrevendo era um homem experimentado. Ele está dizendo: por mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se pode comparar com a glória que há de ser revelada. É interessante que Paulo não esconde que a vida cristã é uma vida de desafios. É interessante que Paulo não esconde que as aflições são inerentes à vida cristã. É interessante porque muitas pessoas que se aventuram pela vida cristã vêm para a igreja por motivos peculiares. Às vezes a pessoa vem para cá porque acha que nada deu certo na vida dela lá fora e aqui dentro vai dar. E aí ela se surpreende porque ela quer encontrar na igreja um auto-retiro que não permita a ela viver uma vida de lutas e dificuldades. E aí ela acaba se frustrando porque dentro da igreja também tem provação. Às vezes a pessoa vem para a igreja porque ela se frustrou lá fora com pessoas, e quando ela chega na igreja, buscando encontrar pessoas perfeitas, aqui ela encontra pessoas como ela, com dificuldades também. Disse um certo pastor, uma irmã chegou para ele e disse assim: pastor, eu vou sair da igreja porque essa igreja é cheia de problemas, as pessoas aqui são atribuladas, eu vou congregar numa igreja onde não tem problema algum, eu quero congregar numa igreja onde as pessoas não têm dificuldade, as pessoas não falam uma das outras e nem fico olhando para o vestido que a irmã vem no culto de domingo. É esse tipo de igreja que eu quero. O pastor, com muita sabedoria, queridos irmãos, e agora você vai rir, olhou para ela e disse: irmã, quando você encontrar essa igreja perfeita, me faz um favor. Quando você encontrar essa igreja aonde os crentes não têm defeito, me faça um favor, não congregue nela para você não estragar esta igreja, porque na verdade a igreja é formada por pessoas com problemas, é formada por pessoas com dificuldades, mas quando você entra aqui e encontra um irmão que está na mesma situação com você, com prova, luta e dificuldade, você chega com ímpeto de olhar para frente e dizer: eu tenho problema, o irmão que está ao meu lado também tem problema, mas o Jesus que a gente serve, ele não tem problema e é a solução. Quem crê assim, diga glória a Deus. E Paulo está dizendo: as aflições do tempo presente. E aqui tem uma verdade exegética muito grande. Eu gosto e sou apaixonado pela Bíblia. Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes, capítulo de número 3. Eclesiastes, capítulo de número 3. Se eu só abrir aqui o meu auxiliador. Eu vou pedir a assistência do pastor Hudson. Se a sonoplastia puder entregar um microfone para o pastor Hudson, ele vai me ajudar na leitura bíblica. Leia para mim quando o senhor estiver de posse do microfone, pastor, para a gente entender o que Paulo estava dizendo. Capítulo de número 3, versículo de número 1. Pode ler, pastor, por favor. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Muito obrigado, pastor. Paulo está dizendo assim, pastor Hudson: para mim eu tenho por certo que a aflição do tempo presente. É porque a gente acha, irmão, que a luta vai durar para a vida toda. Aleluia. Você está sentindo Jesus neste lugar? A gente acha que o problema, irmã Cássia, vai se perpetuar para a vida toda. E Paulo está dizendo: a aflição do tempo presente. E Salomão estava dizendo: há um tempo para tudo na terra. Há um tempo para tudo na terra. Pastor, por que é um tempo determinado? Porque Deus, irmãos, olha aqui para mim.
Deus gosta de complicar as coisas. Deus vai lá e cria o ser humano. E quando ele cria o ser humano, ele não é dono da Rolex, mas cria 2 tempos. E diz assim: para o homem eu deixo um tempo, para mim eu deixo o outro. Você quer ver eu dar um nó na sua cabeça? Nós estamos no ano de 2000 e... Não ouvi, eu tenho problema de audição. Nós estamos no ano de 2000 e... Então, tem 2023 anos que o Senhor morreu e ressuscitou. Aproximadamente. E aí a gente está pregando, dizendo Jesus está voltando. Já passou 2023 anos e Jesus não voltou ainda. E a gente está achando que Deus está demorando. A gente está achando que tudo está muito tempo, passou e nada aconteceu. Abra a sua Bíblia comigo se você puder, e se você não puder, vai ter aí no telão para você acompanhar. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 8. 2 Pedro 3, 8. O que está escrito? Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então vamos lá. Eu disse que Deus criou 2 relógios, sim ou não? Um ele colocou o nome de Kairos e o outro de Cronos. Entregou o Cronos para o homem e ficou com Kairos. Disse: o meu tempo é um, o seu é outro. E aí, enquanto eu estou aqui reclamando, dizendo que Jesus não vai voltar, porque já passou 2000 anos, Israel está em luta, um monte de coisa acontecendo, Deus está dizendo: tem 2 dias só. Para você tem 2000 anos, para mim tem 2 dias. E ele disse assim: não tarda, eu volto para buscar a minha igreja. E aí por isso Paulo está dizendo a aflição do tempo presente. Para a gente não pensar que isso que você está vivendo, minha irmã, é para sempre. Aleluia. Para você não pensar que a sua vida nunca vai mudar. Ele diz: é uma aflição de um tempo presente. E ela não pode comparar com a glória que vai ser revelada. E aí Paulo está dando um conselho de substituição. Ele está dizendo: igreja, não pega o que Deus te deu e troca por conta do momento que você está vivendo. Você quer ver um exemplo disso? Quer ver um exemplo disso? Jacó e Esaú. A fome momentânea de Esaú fez ele trocar o direito de primogenitura dele. Ele disse assim: peraí, o que adianta eu ter um direito de primogenitura, que é um direito de sucessões? Se tiver alguém do direito aqui vai compreender isso. É um direito de sucessão. Eu só consigo porque não existe herança de pessoa viva. Então, enquanto ele estiver vivo, eu não tenho direito a nada. Então, o que adianta eu esperar com fome, tendo um direito para receber depois? Faz o seguinte: fica com a primogenitura e me dá o prato de lentilha, que eu mato a minha fome agora. Só que o problema é que ele esqueceu que, como diz lá no norte de Minas, a barriga não dói uma vez só. A fome que você sente hoje, amanhã você vai sentir novamente. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? E aí vai doer, mas eu preciso ser fiel ao que Deus me mandou dizer nessa noite. É porque tem gente, por conta de um problema momentâneo, trocando promessa que é para a vida toda. Tem pessoa que por conta de um problema, ele joga tudo para o alto, como diz lá fora, chuta o pau da barraca e diz: não adianta ficar com a promessa sofrendo. Deixe-me lhe dizer uma coisa: se você trouxe um glória a Deus, é momento de você liberar ele agora. Não importa o que você está enfrentando, não vale a pena deixar a promessa por conta do momento. Vire para o seu irmão se você tiver liberdade com ele. Se você não tiver, construa essa liberdade agora e diga para ele: o momento passa. Diga com autoridade: eu estou diante de uma igreja pentecostal. Diga para o seu irmão assim: o momento passa e a promessa continua. Você pode dar um glória a Deus agora? Igreja de Roma, as aflições do tempo presente, eu não posso comparar com o que vai acontecer lá na frente. É porque a gente está se tornando uma geração imediatista. A geração do miojo. Na verdade, você vai rir de mim agora. Mas me parece, eu tenho uma leve impressão,
que as coisas começaram a desandar depois que inventaram micro-ondas e Nissin miojo. Enquanto a gente tinha que cozinhar no fogão de lenha e o feijão levava 2 horas para cozinhar, não tinha problema. Quando criou o micro-ondas, que a gente digita 30 segundos e os negócios saem quentinho, a gente começou a achar que na vida das pessoas também é assim. A gente quer ir lá no painel e digitar 30 segundos e quer que a benção saia pronta. A gente quer pegar sonhos de uma vida toda e quer que se realize em instantes. A gente quer pegar como um Nissin miojo, colocar numa água morna e comer aquilo com um sabor um pouco estranho, mas que lá na verdade sacia. Com Deus não é assim. Promessa passa pelo experimento do tempo. Promessa demora a acontecer. Só que eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida que está alencada lá em Números. Ele não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falando ele não cumpriria. Ele vai cumprir o que ele te prometeu na tua vida. Só que a pessoa acorda de manhã, pastor Hudson, e porque ela tem um problema, ela acha que tudo que Deus falou para ela pode ser jogado por o ar. Eu vou deixar esse negócio de ser crente. Eu vou deixar esse negócio de servir a Deus. E esquece que enquanto você está passando pela luta, Deus está preparando a tua bênção. Vou dizer uma coisa para você. Míseros quilômetros entre o Egito e a terra prometida. Eu estou sentindo Jesus aqui de uma forma tão gostosa. Levou 40 anos. E o povo peregrinando, errando o caminho, e Deus fazendo com que eles errassem o caminho. Sabe por quê? Não é porque a terra não estava pronta, é porque o povo não estava pronto para morar na terra. Pastor, não entendi, então me explica. Vou explicar. Sabe por que tem coisa que não aconteceu na sua vida ainda? Não é porque a bênção não está pronta, é porque você não está pronto para receber a bênção. Não é porque o que Deus te falou não está pronto para a tua vida, porque Deus fez o mundo através do haja. Se Ele disse assim, haja mar e houve mar, imagina o que Ele pode fazer na sua vida. A questão é que Deus não é irresponsável. Ele precisa te preparar. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele precisa te moldar. Ele precisa te capacitar. Pastor, mas Deus prometeu que ia me colocar numa posição de destaque. E eu estou ainda sendo serviçal, não que haja demérito nisso, não há. Mas desculpa, como que Deus pode te colocar numa posição de destaque e liderança se o seu coração ainda é um coração que não aprendeu a perdoar? Como que Deus pode te exaltar se você, de posse do poder, ainda pensa em humilhar pessoas? Então Ele ainda está trabalhando no teu caráter. Ele ainda está moldando a sua vida. Aleluia. Tem pessoas chorando, já é Jesus falando com você. Ele é Pai. Ele é Pai. Pastor, mas é porque dói, irmãos. Deus está naquela máxima de que remédio bom é remédio amargo. É lá que Ele trata conosco. Você já prestou atenção que as suas maiores experiências com Deus foram experiências dolorosas? Foram amargas? Mas eu trago uma palavra de Deus para a sua vida. Não larga o que você está vivendo agora pelo que Ele tem para te entregar lá na frente. Pois para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória há de ser revelada. Claro que o texto tem um viés escatológico, tem, mas ele atribui revelação a nós e a glória, porque ele precisa revelar
gradativamente. Sabe o que Deus está lhe dizendo? O que você enxerga de Deus hoje, perto do que você vai enxergar de Deus amanhã, é pouco. Pastor, não entendi. Então vou explicar para você. O que Deus vai te mostrar amanhã é muito maior do que o que você está vendo hoje. Vou dizer novamente, o que Deus vai te mostrar amanhã é muito, mas muito maior do que o que você está vendo hoje. O pano de fundo que nós enxergamos, na maioria das vezes, só nos mostra aquilo que a nossa capacidade física, visual, consegue enxergar. Aleluia. Você quer ver um exemplo? Falando ainda de terra prometida, Deus leva Moisés, e isso é para bugar a mente. Porque se você pensa comigo, de pouco mais de 2.700.000 pessoas que saíram da terra do Egito, quem na sua opinião mais merecia entrar na terra prometida? Fala comigo. Moisés. Irmão, eu não consigo, cognitivamente falando, enxergar alguém que merecesse mais a terra prometida do que Moisés. Se eu fosse Moisés, eu teria um plano previdenciário de terra prometida. Eu vou chegar com esse povo na terra prometida, vou comprar uma rede preguiçosa para deitar, e vou amarrá-la numas palmeiras, e vou descansar e dizer, cumpri o meu ministério. Aí Deus chega com Moisés, leva ele no pico do monte e mostra para ele as campinas, mostra para ele toda a terra prometida. E Moisés capaz que pensa assim, amanhã eu estou lá. Aí Deus fala com ele assim, você não vai entrar lá. E Moisés morre sem entrar na terra prometida. E não dá para a gente ficar meio chateado com Deus não, irmão. Porque se tinha um camarada que merecia entrar na terra, era Moisés. Só que as aflições desse tempo presente não pode comparar com a glória que vai ser revelada. Porque se para alguns Deus tinha Canaã, para Moisés Deus tinha a terra prometida na glória. É por isso que Deus não substitui. Eu preciso falar isso para você. Deus não substitui nada na tua vida por algo pior. Você toma posse dessa palavra? Que a gente reclama, eu perdi isso. Ei, olha aqui nos meus olhos. Na vida do crente que colocou a sua vida na condição de servo de Deus, não existe perca, existe livramento. Não, eu tenho algo mais profundo ainda. E não existe só livramento. Existe um Deus que te ama tanto, que está substituindo um problema por uma bênção lá na frente. Ah, mas não deu certo. Para de reclamar que não deu certo. E levanta a mão e diz, Senhor, obrigado, porque o Senhor me livrou de um problema terrível. Ah, mas não deu certo aquela venda. Era Deus te livrando de um problema que você nem sabia. Ah, mas não deu certo aquele contrato. Era Deus te falando, para. Porque o que eu vou fazer na tua vida é maior. As aflições. E qual que é a sua aflição? Estou caminhando para o encerramento. Qual que é a sua aflição? Porque nós estamos aqui em um número bom de pessoas e se perguntássemos uns aos outros. Se fôssemos fazer um coffee break aqui, para cada um falar o seu problema, cada um tinha um. Tem gente aqui que amanhã tem que encarar um problema do tamanho do mundo. Tem gente aqui que amanhã vai ter que encarar um problema grandioso. Mas é um tempo presente. A glória ainda vai ser revelada. É só um momento. Aguenta. Moisés foi falar com Deus, Deus falou assim, cala-te, porque nesta peleja tu não terás que pelejar. A gente está falando muito. Com devido respeito, eu não quero ser invasivo, muito menos desrespeitoso. Mas a gente está falando muito, postando muito, tuitando muito e acreditando pouco. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Não, eu preciso dizer novamente, Deus está cuidando de você.
Ele está cuidando da tua casa. Feche os seus olhos comigo, porque há uma unção entrando entre nós aqui agora. Se você puder levar a tua mente lá no teu lar agora. Melhor, leva a tua mente no problema que você tem e diga assim, no teu coração diga assim, é só um momento, vai passar. É só um instante, vai se resolver. Nós estamos com muitas aflições e pouca confiança, mas Ele está cuidando de nós aqui agora. Ele está falando ao nosso coração como Pai. Sinta o toque do Espírito Santo de Deus aí. Sinta o toque do Espírito Santo de Deus aí na sua vida agora. Ele lhe dizendo assim, por que te abates, ó minha alma? Não vou dizer novamente, por que te abates, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Espera em Deus. Eu quero neste momento deixar você fazer uma comunicação com Ele agora. Se tinha tempo que você não falava com Ele, fala baixinho para Ele ouvir aí agora. E diga, Senhor, eu quero esperar o tempo do Senhor na minha vida. Senhor, eu quero esperar o tempo do Senhor na minha casa. Senhor, eu quero esperar o Senhor agir no meu casamento. Senhor, eu quero esperar o Senhor agir com a minha filha. Senhor, eu quero esperar o Senhor agir com o meu filho. Senhor, eu quero esperar o Senhor entrar com providência no meu emprego, mas acima de tudo, eu quero esperar o Senhor entrar com providência na minha vida espiritual, porque Deus está tratando com você e lhe dizendo, não pare de caminhar agora, o céu está logo ali na frente, a exaltação está logo ali na frente, o agir de Deus está logo ali na frente, e eu recebo a autoridade de Deus para lhe dizer, receba isso agora, como uma forma profética, como uma palavra profética. Deus lhe diz assim, algo está acontecendo, o céu está em movimento ao teu favor, e eu lhe darei alguns instantes para você glorificar a Deus, para você falar em língua estranha. Se você sentir vontade de aplaudi-lo, assim o faça. Se você sentir vontade de glorificá-lo, assim o faça. O importante é que Ele está lhe dizendo, vai passar, é só um momento, vai passar, a dor vai passar, a saudade vai passar, a angústia vai passar, e o tempo de exaltação chegará na tua vida. Eu lhe franqueio alguns instantes para você adorar a Ele. Olha que coisa gostosa está acontecendo conosco. Encerrar. Lá na frente, você vai parar, vai olhar para trás, vai lembrar de muitas coisas que aconteceram. Eu preciso ser profeta para a tua vida agora. Lá na frente, irmã, você vai parar, olhar para trás e dizer assim, hoje eu entendo o motivo. Hoje eu entendo por quê. Hoje eu entendo por quê. Era Deus te ensinando a ser forte. Era Deus te ensinando alguma coisa. Era Deus dizendo assim, eu estou te aperfeiçoando. Você acha que Deus pega uma pessoa do nada e coloca ela? Não. Tem um processo. É as aflições. E eu encerro a minha participação dizendo o que o mesmo Paulo disse em Romanos.
capítulo 5. Porque a tribulação produz a paciência produz a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porque é o Espírito Santo que derrama sobre nós. Vou dizer novamente, a tribulação produz a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porque foi o Senhor quem derramou em nosso coração. Qual que é a moral da mensagem de hoje, pastor? Não troca o que você tem de promessa de Deus para amanhã, pelo momento que você está vivendo. O momento é ruim, é difícil, mas é só um tempo. Amanhã tudo vai mudar. Amanhã as coisas vão se encaixar. E você vai levantar a mão e dizer: Senhor, obrigado por ter cuidado de mim. E eu preciso ser boca de Deus para a tua vida e dizer: eu não sei quem, mas o Senhor me diz aqui que tem pessoas querendo desistir do seu sonho, porque ele parece tão distante de você. Você quer desistir do seu sonho, porque parece muito distante de você. É só um momento. Ele vai prover as condições. Ele vai prover a forma, a situação. Só faz uma coisa enquanto isso não acontece: não para de adorar a Ele, não para de glorificar a Ele, não para de bendizer a Ele. Enquanto, na verdade, e aqui eu prometo que eu encerro, porque o pastor Hudson já está querendo puxar o meu paletó, só não puxou porque eu estou sem. Na vida tem duas situações, duas escolhas: ou reclama ou adora. Vou dizer novamente: ou reclama ou adora. Eu estou no grupo dos que entrou aqui para adorar. Aliás, quem está comigo no grupo que veio adorar aqui? Que Deus abençoe. Pastor Hudson, muito obrigado.